2020 foi marcado pela intensa volatilidade no mercado financeiro. Um trader no interior do Texas chamou a atenção ao fazer 18 milhões de dólares na bolsa de valores. Ele relatou em um artigo como foi a sua jornada milionária, tendo como pano de fundo um dos anos mais tenebrosos da história da humanidade. Das lições práticas operacionais ao gerenciamento do ego, da vultosa quantia de dinheiro no mundo do trade, à transferência de recurso para o mundo real. Nesse vídeo, pela primeira vez no Brasil, será revelado o setup de John Carter, o Simple Man. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vambora! John Carter é um conhecido trader norte-americano. Em 2020, chamou atenção ao ter um retorno brutal com as suas operações no mercado financeiro. Escreveu um artigo relatando como foram as suas operações e também apresentando o seu resultado. De forma bem resumida, a gente vai destrinchar esse glorioso ano de John Carter, tirar algumas lições do seu operacional e também mostrar o passo a passo de um setup muito simples que o trader gosta de utilizar. Carter começou o ano de 2020 com uma ideia na cabeça. 2020 vou começar com uma conta de curto prazo de cerca de 1,4 milhão. Minha meta com essa conta no final do ano é transferir 2,5% do meu saldo total por semana, ou cerca de 1,7 milhão. E após as transferências, uma conta de 2 milhões ou mais para operar em 2021. Ele ainda não imaginava o que estaria por vir naquele ano. Na minha conta de curto prazo, procuro momentos de alta probabilidade. Faço isso há 30 anos e aprendi que tudo é uma questão de probabilidade e controle de risco. O operacional de Carter envolve opções, ações e futuros. O seu tempo médio de operação é de 2 a 5 dias no swing trade e geralmente tem de 3 a 7 posições abertas. Mais do que isso, ele diz que reduz o potencial de rentabilidade e também perde o foco nas suas operações. Sou um trader agressivo, não pretendo ganhar 5% ao ano, pretendo ganhar 5% por semana. Isso significa correr alguns riscos e estar preparado para lidar com as oscilações. Mas então, como que foi o mês a mês de John Carter? No mês de janeiro ele começou com 1,4 milhão aproximadamente, teve um retorno mensal de 60,75%, o que gerou um financeiro de aproximadamente 834.300, saldo sem nenhum dinheiro transferido, 2.207.794. Mas como ele transferiu 207.425, ficou com um saldo final de 2.369. Por que ele transfere esse recurso? A gente vai falar isso mais para frente, mas isso é para deixar o dinheiro seguro. Ele compra bens tangíveis como imóveis, por exemplo, para não deixar todo o dinheiro na conta trade. Janeiro foi um mês forte desde o início. Não teve nenhuma semana negativa. Em 21 dias de operações, teve 14 dias positivos e 7 dias com perdas. No artigo ele comenta que quanto mais tempo a pessoa opera, mais ela percebe o quão insignificante é a taxa de acerto. O que importa é a relação média de ganhos e média de perdas financeiras. No caso, em janeiro, a média de ganhos foi 73.500 e a média de perdas, 27.700. Ou seja, teve aqui um payoff de 2,65. Carter colocou um exemplo do seu diário de trade da semana de 13 de janeiro. Olha só, teve um resultado significativo com ações da Beyond Meat, mas aqui quero destacar o que ele falou sobre o stop loss. O stop loss funciona da seguinte maneira. Se você tem uma conta de 100 mil e está disposto a arriscar 5 mil durante a semana, isso significa que seu stop loss é acionado quando o seu saldo cai para 95 mil. Mas se o seu portfólio ganha valor, por exemplo, se subir 10 mil até quinta-feira, seu stop será 110 mil menos 5 mil, 105 mil. Ou seja, você para quando atinge 105 mil. Também descobri que transferir dinheiro toda semana torna tudo real em vez de um videogame. Transforma o trade em um negócio. Gosto de manter algumas notas de $100 em minha mesa, para lembrar que meu trabalho é produzir um resultado tangível e não provar ao mundo que eu estou certo. Também escreveu no artigo:
Gosto de tirar print das minhas operações e revisá-las mais tarde. É muito importante tirar prints e fazer anotações, pois gravo o setup na minha memória e treino a minha intuição para lembrar o que funciona e o que não funciona. É assim que você treina sua mente para reconhecer padrões. Em fevereiro, Carter passou algumas semanas na Índia. A primeira semana foi ótima, com retorno de 13%, principalmente devido a Tesla e Peloton Interactive. A semana de 10 de fevereiro foi a pior até então, cerca de 1,5% de perda a cada dia. Resolveu fazer algumas operações pelo celular do aeroporto. Comprou algumas calls, mas não deu certo. Em poucas horas perdeu muito dinheiro e terminou a semana com queda de 15,67%. De volta para casa, conseguiu uma semana de 20%, com algumas ações como Google, Amazon, Tesla e Beyond Meat. O retorno mensal de fevereiro ficou em 16,60%. Em março estava pessimista. Aqui alguns destaques da sua abordagem. Como regra geral, quando o VIX ultrapassa 30, reduzo as minhas posições e me concentro apenas em day trade. Eu disse a todos que parecia exatamente como 2008. Reduza o tamanho da sua posição em 2/3 e triplique seus stops. Para ele, em um gráfico diário, se o S&P 500 fechar abaixo da média de 21, então é rápido em reduzir as posições e prefere voltar na direção de compra quando a estrutura do mercado estiver mais clara. Ele comenta que em março perdeu muito dinheiro por não cancelamento de ordens. Foi um erro que ele mesmo cometeu. Fechou março com retorno mensal de 10,60%. Em 24 de abril, ele adicionou o saldo diário habitual à sua planilha. Por alguma razão, que não lembra qual, parou de registrar por 6 semanas. Então, em abril, ficou com retorno mensal de 9,3%, um saldo final de 2.144.000 e algumas informações que ele não preencheu no diário de trade. Retomei o monitoramento em 15 de junho. Pessoal, ele viajou bastante nesse período, cada hora estava em uma cidade. Não estou colocando tudo aqui, o que está no artigo, porque senão vira um vídeo de 10 horas. Em maio, Carter lembra que se perguntava: o que está acontecendo? O que vai acontecer com a economia com todo esse bloqueio? Nesse mês ele estava em Wimberley, com a internet de baixíssima velocidade. A minha plataforma travava frequentemente durante aquela volatilidade. E algumas das minhas perdas podem ser atribuídas a problemas técnicos. Houve dias em que fiquei preso em posições e que simplesmente não consegui sair em tempo hábil. Então maio foi um mês bem ruim, fechou em menos 23% e algumas informações que ele também não preencheu. Em junho de 2020, a maior mudança foi a conexão rápida com a internet. Nesse mês, também mudou a transferência automática de $25 mil para 62.500 por semana. Junho foi um mês ótimo e fechou com retorno mensal de 103,78%. Na semana que começou em 6 de julho, comecei pessimista com opções de venda de S&P 500. Perdi 100 mil logo de cara. Mais tarde, naquele dia, comprei calls de Tesla e explodiu. Maior ganho diário, 1.325.736, fechando julho com retorno mensal de 44,67%. Em 10 de agosto, Carter transferiu 200 mil para uma conta da Tasteworks e já tinha 60 mil parados naquela conta. Agora ele tinha uma conta principal da Thinkorswim e uma conta na Tasteworks. A nova conta dele começou bem em agosto, fechou com retorno mensal de 312%, e a conta principal dele, que ele já estava operando, fechou em 255%. Nesse ponto, ele tinha uma grande quantia em dinheiro e pensou: devo tentar dobrá-lo novamente ou retirar algum dinheiro e colocar em ativos tangíveis que o mercado não pode tirar de mim. O que ele fez com o dinheiro? Colocou a maior parte em imóveis e tomou a decisão de transferir qualquer valor acima de 10 milhões. Ou seja, se na semana ele tivesse 10 milhões e 500, ele transfere 500 mil. Para ele isso foi um grande erro. Olhando para trás, percebo a enorme mudança mental que isso causou. Agora eu estava inconscientemente negociando para não cair abaixo de 10 milhões, em vez de disponibilizar para oportunidades de mercado.
eu estava operando com medo sutil de perder dinheiro. E o que você pensa, eventualmente acontece. Em setembro, para a TW, começou forte, com alta de 6% na semana 1 e 7% na semana 2, fechando com um retorno mensal de 10% e a conta da Thinkorswim, a conta principal, em 33,85%. Outubro foi uma falha no jogo mental. Primeira semana, aumento de 3,13%. Segunda semana, aumento de 2,97%. Terceira semana, queda de 2,07%. Em outubro, havia transferido 4 milhões de dólares. Como grande plano para outubro, era manter o saldo acima de 10 milhões, transferir qualquer lucros excedentes e colocá-los em ativos tangíveis. E relata, mas no dia 15 de outubro, eu deveria gastar 7 dígitos para comprar uma casa de praia. Comecei o dia com 10,2 milhões e tinha posições consideráveis em Tesla e Restoration. Ambas as posições foram um fracasso e perdi 700 mil naquele dia, com minha conta caindo para 9,5 milhões. Tive então que transferir 2 milhões, principalmente para minha casa de praia, e agora meu saldo era 7,5 milhões. Isso me confundiu mentalmente, enquanto me agarrava à narrativa de ter uma conta de 10 milhões. A pressão para ganhar dinheiro operando geralmente causa a maioria dos erros. Enfim, perdeu muito dinheiro em outubro, fechando o mês com 32,83% de queda e maior perda diária, 1.656.777. Novembro teve um destaque com grande trade em Tesla e reforça sobre a transferência de dinheiro. Em retrospectiva, coloquei muita pressão sobre mim mesmo para gerar dinheiro para os meus negócios imobiliários. Deveria ter sido ao contrário. Primeiro transferir o dinheiro e depois encontrar o imóvel. Novembro fechou com 69,92% na TW e também 69% na conta principal, com maior ganho, aí destaque de 1.300.000 praticamente. Dezembro não teve nada muito ruim, nada muito ótimo. Ele diz que teve um trade em Tesla que causou muita pressão. As minhas anotações naquela semana diz o seguinte: embora esta semana tenha sido administrável no final, do ponto de vista do risco e retorno, acho que foi a pior semana do ano. Sim, caiu 8%, mas a certa altura Tesla tinha uma queda de 30%. É uma enorme queda durante a semana e você teve sorte. Poderia facilmente ter sido aniquilado nesse trade. Como punição, vou transferir 1 milhão e colocá-lo em barras de ouro, onde pelo menos estará seguro. Ganhe de volta o seu direito de operar em grande escala. Bom, vamos lá pessoal, vamos falar do setup do John Carter aqui. A gente falou um pouquinho da história dele aí, né? Como que ele fez esse capital em 2020. Você viu que ele trabalha com opções, tanto longas e curtas, swing trade em ações e também day trade, né? Tanto em ações quanto em futuros. Para quem tiver curiosidade, eu usei esse artigo aqui como base desse vídeo. Tá? Então você pode vir aqui e consultar tudo que tem aqui. É bastante coisa. Tá? Olha só como é bastante coisa aqui que ele escreveu. Então você vai ficar algumas horas lendo isso aqui. Beleza? Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu fiz um resumão, né, de tudo que tem aqui nesse artigo, com o que eu acho mais importante. Levei bastante tempo para ler, para resumir, colocar em slide. Então até vou pedir novamente para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui no vídeo também, deixa um emoji qualquer e compartilhar o vídeo aí com a galera para que seja entregue para mais gente. Então o que ele usa no setup? Bandas de Bollinger, Keltner e um oscilador de momentum. Operação de compra, vamos lá. Essa linha vermelha é o Keltner. Essa linha pontilhada, bandas de Bollinger. E aqui o oscilador de momentum. O que eu vou precisar? Que a banda de Bollinger negocie dentro do Keltner. Vai negociar dentro do Keltner, que vai me dizer que a gente tem uma baixa volatilidade
Então a banda de Bollinger dentro do Keltner e o preço aqui nesse canal, eu tenho uma baixa volatilidade. O que eu vou precisar? De uma explosão. Quando aumentar a volatilidade, eu vou fazer uma operação de compra. Então vou precisar dessa situação aqui, banda de Bollinger dentro do Keltner, e para execução a banda de Bollinger saindo do Keltner, aqui para cima, né, operação de compra, e o preço também aqui acima. E o indicador de momentum acima da linha zero, numa tendência também de alta aqui. Então esse aqui é o conceito da operação de compra. E a operação de venda é ao contrário. Eu tenho a banda de Bollinger dentro do Keltner, apresentando aqui baixa volatilidade, banda de Bollinger saindo do Keltner, aqui para baixo, preço fechando abaixo da banda de Bollinger, eu tenho aqui o indicador de momentum abaixo da linha zero e também numa tendência de baixa. Então é exatamente isso aqui que ele apresentou. Ele fala aqui da linha zero, fala da banda de Bollinger, né? E aqui operação de compra. Tá vendo? Ó? Vou montar o setup aqui então. Botão direito do mouse, inserir indicador, bandas de Bollinger, inserir, ok. Dá 2 cliques nela aqui, deixa 2 aqui mesmo, vou tirar a média, ok. Então beleza, a gente tem aqui a banda de Bollinger, agora a gente vai incluir o Keltner. Inserir indicador, Keltner, ok. Dá 2 cliques nele aqui, altera para 1,5. Então beleza, a gente tem aqui bandas de Bollinger e também o canal de Keltner. Então pessoal, estou aqui no gráfico de 5 minutos, você pode usar essa estratégia em 15 minutos, 1 hora, até no gráfico diário você pode usar, tá? Para swing trade aí também. E o que ele diz lá sobre o stop? Ele usa o True Hand. Tá? Já falei várias vezes aqui no meu canal sobre esse indicador. É usar a volatilidade do ativo para definir o stop. Então tem aqui no meu canal, nesse vídeo aqui eu falo, Setup Little Bird, mas vou passar bem rapidamente aqui com você. Ó. Digita True Hand aqui, ó. Inserir, ok. Isso aqui é só para a gente definir o stop, tá? O que ele diz lá? Que ele usa de 14 períodos, só que ele está trabalhando com gráfico diário. Ele gosta de usar 1 hora e também o gráfico diário. Como eu estou no exemplo aqui de 5 minutos, tá? Esse aqui é o gráfico de 5 minutos, o que a gente vai fazer? Quantos candles de 5 minutos eu tenho em 1 hora? 12 vezes 9 horas de pregão, a gente está trabalhando aqui com o mercado futuro, vezes 5. Eu vou usar de 1 semana, tá? A volatilidade de 1 semana. Então 12 vezes 9 vezes 5, 540. Eu vou usar 540 períodos aqui. 540, ok. Ó, a volatilidade média desse ativo aqui, 115. 115 vezes 1,5, 175. 175 vai ser o seu stop. Por exemplo, você abre uma operação exatamente agora, você tem aqui, vai abrir a operação, por exemplo, que seja abrir a operação de compra aqui, ó, 127.500. 127.500 menos 175, 127.325. Aí estaria seu stop aqui, ó. Então abriria a posição aqui só do exemplo, né, pessoal? E o stop ficaria aqui. É o stop financeiro. Essa é a ideia aqui do True Hand. Isso aqui você pode calcular semanalmente, não precisa calcular todo dia. E mais um parâmetro aqui que ele usa, que é o momentum. Digita aqui momentum, é esse indicador, ó, momentum. E aqui você coloca uma linha zero nesse indicador. Então beleza, está montado aí o setup e é da forma que eu te expliquei, né? O conceito é exatamente esse aqui, ó. Mercado lateral, né? Com baixa volatilidade. Quando a banda de Bollinger rompe o Keltner e o preço também rompe aqui a banda de Bollinger, você tem a oportunidade de compra com momento acima do eixo zero e também apontando para cima aqui. Evidentemente, pessoal, que como qualquer outro setup, você precisa de uma análise
de contexto, até mesmo como ele explica, né? Não são todas as operações que você vai entrar, né? Avalia topos e fundos ascendentes, né? Tudo que a gente já comentou aqui no canal também, beleza? E para finalizar, vou te fazer um convite, setup Space Six e conhecer meu indicador Space Six, beleza? Fechou, pessoal? Tamo junto, até a próxima, grande abraço.